Lucas 1, do 39 ao 55, a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visitação da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa manhã. Eu queria pedir mais uma vez que os irmãos fechassem os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra, que ao olhar para a história de como Cristo foi sendo revelado, nós possamos também, ó Pai, desenvolver a mesma alegria de Maria, de Isabel, daquelas pessoas que viveram essas primeiras notícias, que o nosso coração se encha de alegria nessa manhã, ao contemplar o nosso Salvador, a contemplar o nosso Deus, a contemplar a nossa redenção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nesse quarto domingo do Advento, nós somos convidados a refletir. Já tem água aqui, obrigado, viu? Já trouxe aqui, obrigado, Elisângela. Nesse quarto domingo do Advento, nós somos convidados a pensar sobre essa narrativa, essa história de Maria encontrando com Isabel, das crianças interagindo e do cântico de Maria, ou seja, o Magnificat, como nós lemos e cantamos aqui nessa manhã. Que interessante é a história do Evangelho. O Lucas, que nos escreve, é o médico, amigo de Paulo. Lucas tem uma grande habilidade de ser um historiador. Lucas é um médico, com certeza uma pessoa de raciocínio lógico, mas também é um historiador, uma pessoa que talvez por natureza própria, talvez uma inclinação pessoal, tenha esse interesse e essa habilidade de escrever relatos históricos. Interessante porque no livro de Lucas, não apenas há relatos históricos, mas há cânticos como esse aqui. Há espaço para poesia, há espaço para aquilo que é belo, há espaço para adoração. E a gente vai ver um pouco disso hoje. Nós vamos ver como que uma menina, Maria, viaja para encontrar Isabel, de como é importante um ombro amigo quando nós queremos, seja compartilhar nossas aflições, seja compartilhar as nossas alegrias, como a alegria pede uma amizade, como o sofrimento pede uma amizade, como a dureza da vida, ou seja lá o que nos acontece, pede uma amizade. Deus nos criou para viver em comunhão. E aqui nós vamos ver essa história de como Maria se encontra com Isabel e como nessa mensagem, nessa passagem, é expressa também
o Evangelho, a ação do Espírito Santo em revelar o Cristo. A gente também tem um cântico, né, que nós lemos aqui do versículo 46 ao 55. O cântico de Maria é um testemunho interior, é um testemunho de alguém que está se sentindo agraciada, alguém que tem convicção das promessas de Deus, das promessas messiânicas se cumprindo na vida dela. É um cântico não apenas também de louvor pessoal, mas é uma declaração dos feitos de Deus, daquilo quem é Deus, daquilo que Ele faz. Nós encontramos aqui algo extraordinário. A alegria que transborda em adoração, a exultação de alguém que percebe o cumprimento das Escrituras na própria vida, na própria história. Que alegria maravilhosa que nós somos levados. Então hoje é um dia de alegria. Nesses 3 últimos domingos, nós meditamos na importância de se buscar o arrependimento, na inadequação humana diante do pecado, diante de Deus, de como nós precisamos nos arrepender, de como há coisas ruins em nossa volta, dentro de nós, de como os nossos caminhos são tortuosos, de como nós temos uma natureza depravada, mas nós também meditamos que é necessário não só arrependimento, mas no Evangelho é também oferecido salvação, misericórdia. Então, nós vemos nos relatos dessas 2 mulheres a misericórdia e a graça de Deus sendo revelada para nossa alegria, nós que lemos, nós que podemos ler e compreender aquilo que Deus estava fazendo, nós também podemos ser cheios da alegria de Deus nessa manhã, a alegria de meditar no Evangelho. Eu queria que os irmãos voltassem para as Escrituras, então, Lucas 1, versículo 39, e a gente pudesse ler novamente. Naqueles dias, que dia? No dia em que Maria é avisada de que ela receberia dentro de si, que ela gestaria o Salvador, naquele dia em que Isabel está ali grávida de um profeta, naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa às regiões montanhosas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quem sabe como os judeus fazem, como era de costume, shalom, declarando a paz de Deus nesse lugar, shalom de Deus, a paz de Deus nessa casa. Talvez possa ter sido essa declaração, shalom, minha querida, minha parenta, shalom, paz de Deus. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É interessante a gente notar isso, porque o Lutero ele fala algo muito interessante sobre o fato de Maria ter saído de onde ela estava para encontro de Isabel. Percorreu uma longa jornada, uma jornada talvez solitária, mas que tem algo que a gente poderia meditar juntamente com Lutero. Os historiadores falam que mais ou menos 160 quilômetros de caminhada. Então, se você, que talvez o mais tão distante seja o Emerson, quantos quilômetros dá lá de sua casa até aqui? 30 quilômetros de carro, né? Mas imagina uma moça caminhando grávida, 170 quilômetros para encontrar a comunhão de uma irmã, a comunhão de alguém que também faz parte do plano de Deus, para que, ao compartilhar essas boas notícias, as alegrias sejam ainda mais transbordantes. Então, se você enfrentou sacrifícios nessa manhã, imagine aquilo que homens e mulheres de Deus enfrentaram para experimentar a comunhão e o bálsamo da amizade, o bálsamo de compartilhar as boas notícias na vida do outro. Pois é interessantíssimo a gente meditar sobre isso. Lutero diz, então, teria sido justo que se encontrassem para ela, que se encomendassem para ela uma carruagem dourada. Se as pessoas se soubessem aquilo que Maria carregava no seu interior, era justo que ela fosse transportada em uma carruagem dourada, talvez acompanhada de 4.000 cavalos, e alardeando diante da carruagem. Aqui, no entanto, viaja uma mulher entre todas as mulheres. No entanto, não houve isso.
Somente silêncio acerca de tudo isso. Uma viagem solitária, uma viagem marcada pelas palavras do anjo, mas das palavras de Deus. O que está acontecendo? Talvez ela pensando nos planos de Deus, naquilo que ela tem dentro, naquilo que Deus está fazendo. Não houve uma comitiva, não houve cavalos, não houveram carruagem. A pobre mocinha, ela vai a pé por um caminho longo. Não obstante, ela é a mãe do nosso Senhor. Caminha sozinho. Ela não seria de se admirar, a gente não ficaria admirado se ao longo do caminho as montanhas saltassem de alegria, como diz os Salmos. No entanto, nada disso. Apenas uma caminhada solitária, silenciosa, talvez ouvindo os próprios passos, talvez pensando o que Deus está fazendo, e Ele está fazendo algo, e através de mim, algo extraordinário. Não houve nada, e quando chega na casa da sua parenta, chega com alegria, sauda aquela que carrega dentro de si o profeta. Paz de Deus. Aquela que carrega o profeta, Isabel, que carrega o João ainda no seu ventre, ela é cheia do Espírito Santo enquanto o seu filho se estremece. Não é simplesmente o bebê mexendo, é o filho correspondendo. O propósito da vida de João é que ele seria o portador da mensagem que prepararia o caminho. É como que no ventre, de alguma maneira inexplicável, ele já respondesse à chegada daquele que é soberano, superior a si. João, ainda no ventre, responde à chegada de Jesus. Isabel também responde à chegada de Jesus. Percebe bem como que os milagres que estão acontecendo aqui, primeiro porque Isabel, já velha, está tendo um filho, é uma coisa grandiosa, carregando um profeta. Há muito tempo nós não temos profeta, é coisa grandiosa. Mas diante da notícia da chegada de Jesus, todas as outras coisas ficam um pouco abaixo. Não sem glória, mas uma glória que brilha menos, porque a glória de Jesus está sendo revelada. E é isso que nós temos que perceber aqui. A glória do Evangelho sendo revelada na vida de Jesus. Quando nós vemos, então, duas mulheres se encontrando, duas amigas, duas parentes se encontrando, nós pensamos, a comunhão de almas crentes, com frequência, é o único remédio para as nossas vidas atribuladas. Já a solidão, muitas vezes, é um solo fértil para diversas plantas venenosas da dúvida e do desânimo. Queria pensar sobre isso, de como Maria buscou comunhão na sua parenta, e como nós, às vezes, desprezamos a comunhão dos santos. Não sabemos o benefício, a graça que é ter alguém crente do nosso lado. Alguém que também tem recebido de Deus boas notícias, milagres, tem vivido a fé. De como a nossa alegria é completa quando é compartilhada. E de como muitas vezes nós somos afligidos, como nós muitas vezes como nós passamos tantos perrengues e aflições quando nós vivemos uma vida solitária, uma vida sem amigos, uma vida sem companhia. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para a importância da vida em comunidade, de ter pessoas de Deus por perto, de como, por muitas vezes, nós passamos por sofrimentos, tribulações, enfrentamos questões na nossa vida e às vezes nós preferimos ficar sozinho até que as coisas se resolvam por si próprio. Como nós muitas vezes queremos, não, vou ficar em casa, hoje eu não quero me encontrar, porque talvez se eu encontrar com aquela pessoa, ela vai me perguntar como eu estou. E se ela me perguntar como estou, eu vou ter que dizer, as coisas estão bem difíceis, eu não quero encarar essa conversa, por isso eu quero me curar sozinho. Muitas pessoas acham que esse é o caminho, mas eu quero dizer para você que se expor a uma amizade espiritual talvez seja uma graça de Deus e uma grande graça de Deus na sua vida. Tenha amigos, tenha pessoas para compartilhar, não só boas notícias, obviamente boas notícias, mas todo tipo de aflição e a vida como ela é.
continuando o versículo 42, e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nós temos aqui 3 expressões que são muito importantes para nós. A expressão bendita, a expressão bendito e a expressão bem-aventurado. Bendita é Maria, o que significa aqui nas palavras de Isabel, mais do que feliz, porque ela é essa mulher honrada, alguém que foi escolhida por Deus para viver essa experiência que nenhuma outra mulher vai viver. A experiência de carregar o Messias dentro de si, no seu útero. Carregar o Salvador de Israel e o Salvador de si mesmo dentro de si. Bendita, que felicidade, que alegria. Bendita, que grande privilégio, que grande responsabilidade. A gente não precisa adorar Maria por quem ela foi, mas nós precisamos reconhecer a obra que Deus fez na vida daquela jovem. Eu falo jovem porque é isso, talvez ela tinha entre seus 13, 14, 15 anos, não muito mais. Uma jovem, uma menina, uma impossibilitada. Alguém que por si mesmo não podia prover, mesmo uma pessoa talvez desconsiderada. Lembre-se do cenário dela, ainda não era casada. Será que havia algum tipo de julgamento? Quem era essa menina? Talvez desprezada entre outras mulheres. No entanto, agora, todas as gerações irão reconhecer aquilo que Deus fez na vida dela. Nós não devemos adoração a ela, mas podemos honrar ela como nós honramos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o exemplo de fé, o exemplo de disponibilidade, o exemplo de como Deus usa pessoas fracas para revelar o seu propósito. Coisa extraordinária. É um privilégio e uma grande responsabilidade carregar dentro de si e literalmente dentro de si o Messias. Inclusive, assim, eu não vou nem ficar falando muito sobre isso, senão a gente vai ficar delongando muito, mas não é extraordinário o fato de que o Deus, o Criador dos céus e da terra, agora é um embrião? Você já parou para pensar sobre isso? De que aquele que cria toda a matéria e sustenta todos os átomos, agora é um embrião. Seus braços, suas pernas estão em formação. O seu coração bate acelerado. Quem já foi lá fazer aquele ultrassom, né, o morfológico, né? O médico coloca lá aquele aparelho lá e você pergunta para quem está indo pela primeira vez se o negócio está funcionando. É assim mesmo o coração? É. Que interessante o fato de o Criador, aquele que é Deus, passar por isso, vir em forma humana, habitar o ventre de uma adolescente? Que coisa interessante. Como é grandioso a revelação do Evangelho. Que coisa bonita. Como Deus pega coisas simples para revelar coisas extraordinárias. A Isabel carrega um profeta, é verdade. Ela carrega um profeta no seu ventre, no seu útero, mas Maria carrega o Messias prometido, aquele que sustenta cada átomo do universo e cada coisa nesse universo depende dele. Pense sobre isso. Que coisa extraordinária. Ela carrega dentro de si, ela compartilha nutrientes biológicos. Aquilo que ela come passa para Jesus. No entanto, Jesus sustenta não só aquilo que a mãe dele come, mas todo o universo. Coisas extraordinárias estão reveladas nesse texto, para a gente se alegrar e para a gente exultar a Deus. Por isso ela é bendita, por isso ela é mais do que feliz. Que grande privilégio. No entanto, ela é bendita e aquele que está no ventre dela é o bendito. A palavra grega aqui interessante, é uma palavra que o som, né, é eulogio, talvez seja daí que deriva, né, o elogio, né,
aquele que, quando nós louvamos, ou abençoamos, ou reconhecemos, nós elogiamos, bendito, bendizemos, bendito é esse. João Batista era uma boa notícia, obviamente. Era uma boa notícia para se compartilhar. Isabel poderia compartilhar essa boa notícia. Estou carregando um profeta. Que boa notícia isso é para Israel. No entanto, Jesus é a boa notícia. Jesus é o evangelho. Jesus é a mensagem principal. Ele é o Messias prometido dentro do ventre de Maria. Essa Maria foi agraciada, bem-aventurada, escolhida por Deus. Ela é bem-aventurada por ser esse alvo mais especial da graça de Deus. Isabel recebeu uma bênção extraordinária. Uma mulher estéril tem um filho. No entanto, o Messias está no ventre de Maria. Perceba que não há inveja aqui. Perceba que não há uma competição para ver qual filho vai ser o mais extraordinário. Já está claro para todos. Maria, Isabel e para o próprio neném que Isabel, todos estão cientes de que aquele que Maria carrega é o personagem principal da nossa história, das Escrituras. Qual é o personagem principal desse livro sagrado? Jesus. Toda a Escritura aponta para ele. E agora, mais claramente, nessa história. Ela é bem-aventurada, a terceira expressão, ela é essa bem-aventurada, Macários, uma palavra que é tão usada várias vezes, né? Bem-aventurada. Havia essa expectativa em Israel, uma expectativa de quem seria a mãe do Messias. É algo extraordinário na história de Israel. O Messias está sendo prometido desde os profetas, o Messias está sendo prometido desde os tempos antigos, e nós saberíamos que o Messias seria um homem. Imagine as mulheres que teriam filhos, aquelas mulheres que se casavam e falaram, olha, nós vamos engravidar. Será que eu vou carregar o Messias? É uma coisa extraordinária pensar sobre isso. De que as mulheres tinham essa expectativa de quem seria a mãe do Messias. Um grande privilégio. E a bem-aventurada foi Maria, ela foi a escolhida para ser a mãe do Messias. Aquela que não é divina como o Messias é. No entanto, é essa agraciada. Ela é bem-aventurada. Bendita aquela que creu. Benditos são aqueles que, embora não vendo, não estando lá presencialmente nas histórias bíblicas, creram como Maria creu. Aquelas que receberam a notícia, aquelas que foram avisadas e creram. É assim que Maria é lembrada. A fé de Maria é a fé que creu. Assim como Abraão que escuta uma promessa e crê. Maria é aquela que escuta uma promessa e crê. Assim como nós que não vimos e cremos. Bendito, assim como ela creu. Bem-aventurado, assim como ela creu. Somos nós que nessa manhã cremos e reafirmamos mais uma vez a nossa fé no Evangelho, nas promessas que estão reveladas aqui diante de nós. Bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. Logo adiante, nós temos diante de nós alguns cânticos, né? O livro de Lucas mesmo revela o cântico de Isabel, o cântico de Maria, a profecia de Zacarias, o cântico dos anjos e os cânticos de Simeão. Em latim, a gente tem esses quatro, a partir de Maria, né? O Magnificat, todos em latim. Benedictus, né? O cântico de Zacarias. Glória in excelsis, o cântico dos anjos. E Nunc dimittis, o cântico de louvor de Simeão. Todos eles são textos excelentes para você cantar ou para você ler no dia de Natal. Seria interessante você fazer isso com a sua família. Abra nos textos, nos cânticos e leia. Lembre-se de como a anunciação do Evangelho representa para nós louvor. Louvor. Diante do Evangelho nós cantamos. Diante do Evangelho nós nos deleitamos em poesia, em melodia, que transborda dentro de nós como adoração. A adoração, ela vê tudo a partir do desfecho.
Ela vê tudo a partir do fim. Pensa sobre isso, adoração. O que é adoração? Nós olhamos para um Messias reinando, uma obra completa, novos céus e nova terra, e aquilo que nós esperamos no futuro, nós celebramos agora no presente. Adoração é isso. Adoração é sim olhar para as coisas que foram feitas no passado, mas é também olhar para aquelas coisas que estão no presente, cravadas lá como certas para nós. É a certeza de que Deus irá cumprir a sua boa promessa. Ao ler, por exemplo, as profecias ou o Apocalipse, nós não deveríamos ficar atormentados de medo, mas isso deveria levar todos nós a celebrações de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando nós celebramos o batismo, por exemplo, como nós fizemos nessa manhã, nós estamos celebrando aquilo que Deus está prometendo. Aquilo que Ele está prometendo de que uma pessoa é selada para a vida eterna, que ela está garantida para novos céus e nova terra. O Espírito Santo agora habita essa pessoa. Olha que coisa extraordinária. Nós então louvamos, nós celebramos, nós nos enchemos de alegria, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Do versículo 46 em diante, nós temos uma grande exultação, um grande louvor de alegria de Maria, já que Isabel declara a bênção de Deus, já que Isabel reconhece a bênção de Deus sobre Maria, reconhece o próprio Jesus como aquele que é bendito. Agora é Maria que tem a sua oportunidade de louvar, de adorar, de responder o Evangelho. E ela responde de acordo com as Escrituras. É um paralelo com o Cântico de Ana, que é narrado no texto de Samuel. Você percebe isso lá, é um paralelo, são coisas semelhantes. Ana recebendo um filho como milagre de Deus, Maria também, uma coisa interessantíssima. Mas aqui nós temos alusões a várias das promessas e textos bíblicos ao longo das Escrituras, de como Maria, apesar de ser uma jovem, como eu já disse aqui, talvez uma adolescente, guarda dentro de si muitos textos das Escrituras. Ela não é como muitos de nós que logo lemos, ouvimos e esquecemos. Mas Maria guarda dentro dela, dentro de si, grandes partes de porções do Antigo Testamento, como promessas. E ela vai ecoando em seu cântico essas promessas. Talvez aqui a gente tenha algo menor do que realmente foi. Interessante que essa parte também termina com ela ficando mais alguns meses ali, mais 3 meses com Isabel. Quanto de evangelho, quanto de escritura foi compartilhado. Então a adoração não é simplesmente uma alegria vazia, uma sensação que nós sentimos no culto, um arrepio. A adoração é uma resposta à revelação de Deus expressa nas Escrituras. O tanto de Escritura que entra dentro de mim e o tanto de Escritura que eu consigo pensar. E eu consigo responder às promessas de Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus cumpriu. Então, Maria está exultando e as Escrituras estão fluindo dos seus lábios. Então, ela diz com todas as forças que tem: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma, a alma dela, a palavra aqui que é psique, não é só das emoções. Aqui, eu não sei se você sabe, para o judeu, quando ele fala de alma, quando ele fala de coração, quando ele fala do espírito, ele está falando de tudo que ele é. Suas emoções, suas razões, a força do seu ser. Com tudo isso, ela louva ao Senhor. Com as suas emoções, com a sua razão, com a sua força, com a sua vida, com o seu íntimo. Com tudo o que sou, eu louvo a Deus. Eu engrandeço a Deus. Eu engrandeço a Deus, o meu Senhor. No meu espírito eu me alegro no meu Salvador. Eu compreendo isso. Dentro de mim há uma canção de louvor a Deus, o meu Senhor e Salvador. Adoração que provém das boas notícias. No âmbito da vida, lá dentro, eu canto para Deus, eu digo para Deus: Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Por quê?
porque ele atentou para a humildade da sua serva. Essa palavra é muito importante, porque a própria Maria se via como uma serva. A palavra aqui também poderia ser escrava. Perceba bem, ela percebe, ela sabe que ela é pecadora. E no plano de Deus, ela é alguém que participa como um escravo, que tem uma função a cumprir para o seu Senhor. Maria se vê assim. Ela não se vê na altura de Deus. Ela não se vê como mãe de Deus. Sim, como mãe do Messias, do menino homem. Mas ela sabe que ela é criatura, serva de Deus, disponível para aquilo que Deus tem para ela. Percebe bem, porque Deus, na humildade, na pequenez de quem ela era, se compadece dela, olha para a humildade dela, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Aquela que era pequena, agora será conhecida, será reconhecida como aquela que foi agraciada, a bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. E ela começa então a desenvolver uma série de questões sobre quem Deus é e as suas obras. Deus aqui, olhando todo o texto, Deus é o Salvador, ele se atenta ou é o Deus que vê? É um Deus que olha para todos nós, não é um Deus que está cego a quem nós somos, é um Deus que sempre nos vê. Nunca ache que Deus não te vê, que você está sozinho. Talvez os homens podem te abandonar, talvez você passe por um momento, uma noite mais escura. No entanto, Deus te vê. Deus te vê. Deus é aquele que se atenta, ou seja, não é indiferente. Deus é o poderoso. Deus é aquele que tem um nome santo. Deus é o misericordioso. Deus é aquele que agiu com o seu braço forte. É aquele que dispersa os soberbos, derruba os poderosos, exalta os humildes, enche de bens os famintos, despede os ricos, ampara os mais humildes, ampara Israel e cumpre as promessas a Abraão. Olha que tanto! Aqui nós conhecemos não só sobre as obras de Deus, mas sobre quem Deus é. É o poderoso, é o misericordioso, é o santo, é aquele que se atenta, é aquele que vê, é aquele que cumpre as suas promessas, é aquele que se preocupa com Abraão, mas se preocupa também com os humildes, com aqueles que estão às margens. Deus é aquele que está envolvido com a história. E essa é uma grande mensagem sobre o Evangelho, sobre o Natal. De que Deus não criou essa realidade e simplesmente foi passear. Um Deus que não se envolve com a realidade, pelo contrário, o Deus que nós cremos é um Deus que se envolve com a história. Sempre se envolveu, sempre esteve presente, nunca abandonou a sua criação. É interessante pensar em um Deus que não é obrigado a isso, se envolver voluntariamente com isso. No entanto, eu queria destacar duas vezes que uma expressão aparece aqui, que é a palavra misericórdia. Olha para o seu texto, você vai perceber isso, que versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. E mais uma vez, ele vai dizer no versículo 54, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A palavra misericórdia, obviamente, é uma palavra muito importante para nós. Eu pedi a ajuda do nosso professor de hebraico, inclusive, ano que vem tem mais, você vai aprender hebraico aí, né? Mas eu estava olhando essa palavra, a expressão misericórdia, provavelmente Maria tinha e entendia muito bem o que misericórdia significa, como sendo uma pessoa da linhagem de Israel, sendo uma israelita, sendo alguém criado nos costumes, nas histórias, na tradição. Às vezes a gente perde um pouco isso. Misericórdia para o povo de Israel significa muitas e muitas coisas. O Deus misericordioso que teve paciência com Adão, o Deus misericordioso que elege, por exemplo, Noé e sua família, o Deus misericordioso que sustenta Abraão, Isaac e Jacó, o Deus misericordioso que olha para Israel,
o Deus misericordioso que olha para o seu povo, o Deus misericordioso que levanta profetas, o Deus misericordioso que preserva a semente de Davi, o Deus misericordioso. A palavra misericórdia, que é rahamim, é mais ou menos isso, não é isso? Ela tem uma origem, né, que é a mesma palavra que corresponde à palavra útero. Isso é muito interessante para nós. Porque a palavra útero, que é a palavra rehem, mais ou menos isso, se eu estiver falando errado, gente, vocês me perdoam, o professor de hebraico é o Emerson, tá? Mas é isso. Essa raiz da palavra, né, a palavra rehem, que é onde deriva essa palavra rahamim, é a palavra útero. Isso é muito interessante, porque esse povo tinha uma consciência de que a misericórdia de Deus é como útero para aquelas pessoas que são acolhidas, abençoadas com a misericórdia de Deus. O útero, minha esposa esteve grávida, meu filho fez 3 anos sexta-feira. É interessante demais quando uma mulher está nesse processo de gestação. Porque você pensa, né? O embrião começa a ser formado, o corpo da mulher começa a se desenvolver. E lá dentro desse lugar, dessa casa, a criança ela é protegida, nutrida, abençoada pela sua mãe. Ela recebe não só nutriente físico, mas ela recebe afeto. Se a mãe está feliz, a criança fica feliz. Está triste, a criança sente. Não tem isso. Dentro. E lá protegida. E lá sustentada. Recebendo tudo o que é necessário para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento. Até que a criança possa ser vista por nós. A gente fala que ela nasceu. No entanto, a misericórdia de Deus não é uma misericórdia só que nos sustenta para que haja novo nascimento, como foi no caso do Gabriel. Misericórdia de Deus, na sua vida, ela é percebida antes da sua conversão. E assim com cada um de nós. Mas a misericórdia de Deus se revela a nós depois do nascimento. É como se fosse um útero fora do útero. A misericórdia de Deus nos sustentando. É interessante, inclusive, pensar sobre isso, de que a misericórdia de Deus é esse atributo incrível, indescritível, onde Deus nos sustenta apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas mazelas. Deus nos sustenta. Deus nos mantém vivos. Deus não deixa que o mal nos encontre. Deus não nos deixa sucumbir. A misericórdia de Deus nos sustenta e se renova dia após dia. Deus provém tudo o que é necessário para o nosso crescimento. Não só para o nosso nascimento espiritual, mas também para o nosso desenvolvimento como filhos de Deus. O Deus que nos sustenta, como uma mãe sustenta o seu filho no útero, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia. Imagine você, Maria, sustentando Jesus no seu útero, pensando sobre como Deus a sustentou e de que em Deus ela teria tudo o que era necessário para cumprir essa missão de ser a mãe do Messias. Imagina só que grande responsabilidade. Não dá para deixar o Messias cair do berço. Não tem que ensinar o Messias a falar, tem que dar alimento para o Messias. Tem que dar peito, tem que transmitir para ele a fé. Que grande responsabilidade. Quem sustenta Maria enquanto ela sustenta um pequeno? Deus. Um Deus de amor e misericórdia. O Deus que tem tudo o que nós precisamos. Um Deus que tem misericórdia. Um profundo vou dizer isso aqui, um profundo sentimento por nós, algo visceral. Inclusive, os israelitas, eles também acreditavam isso, que a fonte da vida estava nas vísceras. Então, um homem poderia imaginar isso, já que ele não tem útero, que lá dentro, assim como Paulo diz, né, amai uns aos outros com todas as vísceras, que nós traduzimos para todo o coração. Não é isso? Lá dentro, onde é o nosso ser, é lá que nós devemos amar a Deus. É lá que nós
devemos responder a Deus. E é assim que Deus cuida de nós, com misericórdia, com todo o seu ser. Ele é aquele que é a origem da nossa vida, é aquele que expressa misericórdia, é aquele que revela a sua graça para nós. Para não delongar, porque eu não tenho muito tempo para isso, eu queria que a gente pensasse em 3 aplicações básicas, como de costume. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é compartilhar. E eu queria dizer para você isso. Compartilhe e celebre as boas novas com alegria e reverência, com pessoas. Encontre pessoas para que você possa compartilhar as boas notícias. Encontre pessoas para que você possa compartilhar as boas novas. Faça isso com alegria. Faça isso com temor. Mas faça isso. Compartilhe o Evangelho. Compartilhe a mensagem de que Jesus é o nosso Senhor, é o Messias prometido, é Deus. É o Deus conosco. Compartilhe essa mensagem com alegria, com os seus familiares, com os seus amigos, com quem está perto de você. Compartilhe o Evangelho com alegria e reverência. Celebre com louvor essas verdades canônicas, verdades do Evangelho, da graça de Deus, que revela Jesus. Que na nossa boca, que nas nossas canções, seja aqui na igreja, fora da igreja, que nós possamos cantar as Escrituras como celebração, entoar cânticos, salmodiar. Ao mesmo tempo que nós falamos das Escrituras, nós falamos do texto sagrado, nós cantamos, nós transformamos isso em poesia, nós somos cheios do Espírito de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos cheios do Espírito de Deus, e quando nós somos cheios do Espírito de Deus, nós conseguimos discernir melhor a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa família. Cante as Escrituras, fale das Escrituras, faça poesias com as Escrituras e seja cheio do Espírito Santo. E que você possa se fortalecer na sua identidade em Cristo. Você também é um bem-aventurado. Você também é um bem-aventurado. Você creu no Evangelho? Você também é um bem-aventurado. Você crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Deus? Você crê que Ele é o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento? Você crê nesse livro sagrado e que Ele revela para nós a nossa redenção em Cristo Jesus? Você é um bem-aventurado. Bem-aventurado, que você não se esqueça disso. Um filho e uma filha de Deus, não se esqueça disso. No Natal nós celebramos a chegada do Filho de Deus, mas nós também celebramos que através do Filho, o unigênito de Deus, nós também recebemos essa dádiva de ser adotados, chamado filhos e filhas de Deus. Somos o seu povo. Glória a Deus por isso. Que possamos celebrar isso com alegria. Que a mensagem do Evangelho possa estar presente no nosso coração. Que possamos entoar louvores com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todos os nossos sentimentos, com tudo o que somos. Que Deus seja reconhecido, celebrado, bendito, louvado. Que nós possamos ser uma comunidade fervorosa, cativante e alegre em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé?